E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver como fazer comunicação entre middlewares. Na semana passada a gente deu uma olhada em como implementar middlewares de HTTP ali para fazer tarefas quando você recebe uma requisição, né? E hoje nós vamos ver como fazer comunicação entre os middlewares no mesmo request, né? E vamos também dar uma olhadinha mais a fundo como é que os middlewares funcionam, como eles são empilhados e como eles são desempilhados, que a gente achou que isso não ficou muito claro na semana passada. Então nós vamos mostrar isso com alguns exemplinhos bem rapidinhos, bem simples aí. Bom, vamos lá para os nossos exemplos, né? Primeiro exemplo aqui, claro, os links vão estar na descrição do vídeo, já estão lá no nosso grupo de estudos, no nosso repositório no GitHub. E esse primeiro exemplo, o exercício 3, ele cria um handler que vai simplesmente retornar um JSON com 42 aqui na requisição, e a gente criou 3 middlewares. Esses 3 middlewares servem só para explicar quando o middleware que vai ser instanciado, quando a função do middleware vai ser disparada e quando ela vai retornar. Então, como que a gente fez isso? Né? A gente tem uma função que cria o handler do middleware, aí quando cria ele diz que está carregando, e aí então a gente colocou 3 mensagens aqui dizendo que está carregando. E aí dentro da função a gente colocou empilhando e desempilhando, certo? Para todos eles. E aí quando a gente executar esse exemplo, vai dar para ver bem direitinho ele empilhando e desempilhando a cada requisição que a gente fizer. Aí aqui, como no exemplo da semana passada, a gente chamou o Negroni, criou uma instância dele, instanciamos nossos 3 middlewares. Aí isso daqui é só uma brincadeira para diferenciar as mensagens da tela de uma forma mais fácil, mais bonitinha. Isso aqui no tempo do Clipper a gente chamava de corrente, é só um ASCII art de corrente. Enfim, o resto é só instância mesmo para subir o servidor, né? Vamos dar uma olhadinha como é que isso ficou? Vamos aqui no... Já estou no exemplo 3, go, run. Pá. Ó, assim que ele carregou, a primeira coisa que ele fez foi carregar, né, instanciar os middlewares, que foram essas 3 linhas aqui. Cada uma delas chamou a função que retorna a função de middleware. Então pronto, agora já estão carregados lá. E agora a gente pode usar, é só abrir um novo terminal, curl, e vamos bater lá. Olha lá, já deu o retorno 42 aqui, que a gente estava esperando. E aqui, o que ele fez? Olha só, ele primeiro empilhou os middlewares, então ele foi empilhando, e aí depois ele foi desempilhando, né, na ordem inversa. Por que isso é legal? Você pode fazer outras coisas no middleware, mesmo depois de você ter chamado o próximo middleware. Mesmo depois de você ter chamado next aqui, que vai chamar o próximo middleware, você pode, no retorno de next, fazer alguma coisa. Por exemplo, você aqui abriu uma conexão de banco de dados, pegou uma conexão de um pool de conexões, né? E aqui você fechou essa conexão. Isso é muito legal. Você pode ter um middleware que a única responsabilidade dele é preparar o ambiente para os próximos middlewares. É claro, você tem que ser criterioso. Tudo que você fizer aqui vai impactar na velocidade da sua requisição HTTP. Então, se você ficar simplesmente abrindo um banco de dados, que é uma coisa pesada, vai ficar lento. Mas se você estiver usando algum esquema de pool de conexões, por exemplo, vai ficar jóia. É só uma questão de como você otimizou o seu sistema ali.
E para dizer bem a verdade, o ideal é você não otimizar, faz o mais simples, aí você vai medir, e se tiver um gargalo, aí você otimiza. É duro para mim falar isso, porque eu adoro otimizar código. Bom, vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo vai tratar da comunicação entre os middlewares. Para você, por exemplo, pegar esse ID de banco de dados, né, esse ID da conexão que você fez com o banco de dados, e passar para o próximo middleware, que ele vai usar talvez essa conexão. Então vamos lá. É o exemplo 4 aqui, né, o exercício 4. E ele é muito parecido com o outro. Deixa eu já mudar aqui, então Ctrl C. CD ponto ponto, CD e 4. Beleza. E vamos dar uma olhadinha nele. Aqui, a primeira coisa que eu fiz foi criar um tipo. Criei um tipo meu que eu chamei de key. E ele é só um int. E daí eu usei esse tipo para criar o que eu chamei de data key. Você pode chamar de qualquer nome. Isso, na verdade, é só a chave, porque nós vamos usar contexto para se comunicar entre os middlewares. Aí eu criei uma struct. Isso aqui eu prefiro fazer assim, tá? Não é necessário. Eu preferi criar uma struct e aí passar a struct inteira na comunicação dos middlewares, em vez de passar dado a dado. Você podia, se você quisesse, mandar um field de cada vez. Era só criar uma chave para cada um. Mas eu preferi criar uma struct e passar a struct inteira, acho que fica um pouquinho mais limpo. Aí eu criei duas funções que também não são necessárias, você podia usar direto o if value do próprio contexto, mas eu achei mais bonitinho, como isso aqui é um código que se repete muitas vezes, dependendo do número de middlewares que você tiver, eu achei bonitinho criar duas funções. Uma que vai dar o set da minha struct e colocar ela dentro do contexto, e a outra que vai dar o get da minha struct, né? Pegar ela lá dentro do contexto e trazer de volta. E essas duas vão usar a chave que eu criei. Aí assim, por que eu criei a chave assim? Porque esse é o jeito mais canônico de você criar chaves para esse tipo de array. Né? Esse tipo de array não, esse tipo de mapa, na verdade. Você poderia passar só uma string aqui, entre aspas? Poderia, ia funcionar, mas não ia ficar tão elegante. Aqui eu tenho só um inteiro, que ele está garantido que não vai se repetir e tudo mais. Se eu criar outros aqui embaixo, ele vai garantir que não vai se repetir. E uma string cria uma possibilidade de você errar essa string, passar ela em lugar que você não devia, trocar essa string. Então, assim fica um pouquinho mais bem feitinho, né? Bom, aqui tem outro macete que eu fiz só por gosto também. Eu estou pegando, então eu estou mandando eu estou mandando como ponteiro. E aí, só para mostrar, eu estou recebendo o ponteiro aqui, né? Isso aqui retorna o ponteiro, mas depois eu transformo o ponteiro numa nova instância, no dado propriamente dito, colocando esse asterisco aqui na frente, que é só para pegar o dado que é um ponteiro e resolver esse ponteiro num objeto, né? Numa instância mesmo. Isso aqui foi só feito por gosto, também não é necessário. Se você quiser trabalhar só com cópias, você pode. Bom, aí vem os nossos middlewares, né? No primeiro middleware, que é o primeiro que vai ser chamado, eu criei a primeira instância do data e simplesmente passei ele para frente, usando o nosso setContextData, que está aqui em cima, né? E aí eu chamei o próximo middleware. No segundo, o que eu fiz? Eu peguei o data com o getContextData, que só foi lá e pegou para mim. Então eu tenho data aqui na minha variável D. E aí eu concatenei no campo value A, eu concatenei um A a mais aqui. Então aqui tinha um A,
agora aqui tem value AA. E aí eu setei ele de volta. E claro, aqui eu estou usando um exemplo bem simples, mas você podia ter jogado uma conexão de banco de dados, você podia ter jogado o ID do usuário que foi autenticado, você poderia jogar qualquer coisa que você queira passar entre contextos, né? Entre contextos não. Pelo contexto entre middlewares. Bom, aqui eu fiz a mesma coisa no 3, eu concatenei mais um A, então tem value AAA agora, né? E mandei de volta. E finalmente aqui embaixo eu tenho o meu handler. Meu handler também vai pegar os dados do contexto, só para poder mostrar para gente. Vai deserializar, vai fazer marshal dele, né? Vai serializar esse dado, transformando numa string JSON. Tratar o erro, porque a gente sempre trata o erro. Dizer que o retorno é no header, né? Dizer do retorno que é um application JSON. E vai jogar ele no body pra gente, no body da requisição HTTP. E o resto é igual, né? O resto é simplesmente instanciando e subindo o serviço. Vamos ver como é que fica isso na prática, lá funcionando? Então vamos lá. Go run. Olha lá, carregou. E se eu fizer uma CURL? Olha lá, o value veio AAA, porque ele concatenou. Ele instanciou a primeira vez e concatenou mais duas. E aqui o valor B nem mudou, porque a gente não mexeu com ele. Enfim, e é isso. Bem simples, bem fácil de você passar informação usando o contexto. E um dos motivos do contexto existir é esse, é você poder passar informação para frente, além da sua requisição HTTP, para os middlewares, para outras Go routines que você vai chamar. É para isso que ele existe. Ele vai garantir um monte de coisas que você poderia fazer na mão. Por exemplo, ele vai garantir que você não vai cair numa race condition. Mas você poderia fazer isso na mão, criando os locks você mesmo e criando variáveis, e aí instanciando uma variável e passando ela adiante? Poderia, só que ia dar um belo de um trabalho, e com o contexto você já tem isso pronto. Então assim, contexto ele é pesado, é um negócio para você usar com muito critério, mas quando você precisa de comunicação entre middlewares, o contexto é a solução canônica da linguagem. Se você tiver problemas de desempenho e precisar colocar a mão, aí você pode tentar usar uma variável, usar locks, você mesmo, tentando fazer um negócio mais enxuto. Mas inicialmente o contexto é o caminho. E é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para a nossa área de bate-papos? Então vamos encerrar a gravação por hoje. Pessoal que está vendo isso daqui depois no YouTube, não esquece que a gente tem essa área que a gente fica batendo papo depois das gravações, a nossa Out of Recorders, e geralmente aparece um monte de coisas legais e muito avançadas no Out of Recorders, então tenta aparecer aí pra gente. Toda quinta-feira a gente está por aqui. Até mais, galera!